Olá, bem-vindo a mais uma aula de planejamento de marketing digital para a Expert Digital. Nessa videoaula nós vamos falar sobre conversões, vai ser uma aula mais curta só para a gente entender os tipos de conversão que a gente pode colocar no nosso planejamento para lá no futuro poder medir o nosso desempenho. Então, a gente divide basicamente as conversões em duas partes. Nós temos dentro de conversão o que é micro conversão e o que é macro conversão. Bom, o que é uma microconversão? Uma microconversão é uma ação que você espera que aconteça dentro do seu site, mas que não é a atividade fim, né? Não é o seu objetivo principal. O objetivo principal ele se resume a uma macroconversão. Por exemplo, para um e-commerce, uma macroconversão seria uma venda. Então, a comercialização de um produto seria uma macroconversão para um e-commerce. Porém, o e-commerce ele pode medir outras formas que no futuro tornam-se macroconversões, que são as microconversões. Por exemplo, um boletim. Então ele vai lá, coloca um formulário e começa a analisar o desempenho nesse boletim. E lá no futuro, obviamente com relacionamento, trabalho de inbound marketing, etc., ele consegue transformar uma microconversão em uma macroconversão. Ou seja, dentro de um planejamento, você tem que estabelecer o que é micro e o que é macro e analisar o desempenho de ambas. Por que é importante separar? Existem algumas ferramentas, a parte operacional do seu trabalho de marketing digital, que você precisa separar essas conversões. Por exemplo, quando a gente faz um trabalho de Google AdWords, a gente trabalha no Google AdWords somente com um tipo de conversão. Então, obviamente, para o e-commerce, o ideal é você ter somente a conversão de vendas. Tá, mas e as outras conversões? Eu posso analisar, por exemplo, dentro do Google Analytics. Então, dentro do Google Analytics, eu posso criar metas para as pequenas conversões, para as microconversões, e lá analisar, fazer os cruzamentos e identificar dentro dessas microconversões de onde eu estou tendo os melhores resultados. E também eu consigo analisar lá pelo Google Analytics se as microconversões no futuro estão se tornando macroconversões. Beleza? Então, como eu falei, é uma aula mais curtinha para a gente separar o que é micro e o que é macro conversão. Então, é isso. Termino por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.